Fala pessoal do canal Roda Liso, tudo bem com vocês? Sexta temporada chegando por aqui, e se tá na sexta temporada porque o negócio tá dando certo, né? Não menos, não mais do que o Poco F4 GT, um smartphone que vocês pediram bastante, a gente importou ele e estava aguardando as 7 chaves para trazer ele logo no primeiro episódio da sexta temporada. O F4 GT foi disponibilizado em abril de 2022 com um magnífico processador Snapdragon 8 Gen 1. Ele tem 8 GB de RAM, 128 de armazenamento e uma bateria de 4.700 mAh de capacidade. Tela AMOLED de 6.67 Full HD com 120 Hz. Esse carinha aqui só não dá sossego na hora da gente comprar ele. Nas lojas brasileiras está R$ 4.200, mas a gente importou ele pelo AliExpress, onde é vendido originalmente, por R$ 2.190 atualmente. E quem vai competir com o Poco F4 GT é o seu irmãozinho, o Poco F4, que já apareceu várias vezes aqui no canal. O F4 tem o Snapdragon 870 como processador, que é um chip já bem clássico, e tem uma ótima compatibilidade e otimização para os jogos que a gente usa aqui no nosso catálogo. Então eu nem preciso dizer que também a gente vai jogar com os gráficos tudo no máximo, né? Afinal, a gente está falando aí de 2 smartphones topo de linha. Levando em consideração que esse aqui é o primeiro episódio da sexta temporada, a gente vai explicar agora um pouquinho como que vai funcionar e o que a gente mudou para essa temporada que chega a partir de agora. Você pode pular aí se não quiser ver as marotas, para o tempo que vai estar aí na tela. Bem, para começar, eu já vou avisando que o nosso método de avaliação continua o mesmo, já que nós ainda estamos testando todos os jogos com o gráfico de acordo com a categoria que o smartphone se encontra. Topo de linha, tudo no máximo, intermediário no médio e os de entrada no mínimo. Agora, vale lembrar que o PUBG a gente está usando um programinha chamado GFX Tool para liberar aquela opção de 90 Hz em todos os aparelhos, já que na última temporada eles ficaram lá trancados em 40 Hz. Inclusive nos topo de linha, apenas o Poco F4 e o X4 GT que liberaram acima de 60 frames. O primeiríssimo game da nossa lista, como sempre, é o amado Asphalt 9, o joguinho de corrida que todo mundo gosta. Mesmo sendo um dos nomes mais velhos aqui no quadro, esse jogo ainda é capaz de pesar bastante nos celulares que estão aí desprevenidos, dando um trabalho considerável por conta dos seus gráficos muito bem definidos. O Poco F4 GT pontuou uma média de 58 frames a 100% de estabilidade em uma corrida normal aqui no Asphalt 9. E o Poco F4 padrão empatou nossa disputa também, marcando 58 quadros com 100% de estabilidade, ou seja, selo roda liso para os dois smartphones. O nosso Call of Duty Mobile não poderia deixar de aparecer por aqui, não é mesmo? Apesar da falta de ação das gameplays que são gravadas aqui, o jogo ainda puxa bastante dos celulares. O Poco F4 GT marcou uma média de 57 frames e 99% de estabilidade. O F4 normal saiu um pouquinho melhor, atingindo o gabarito de 60 frames a 100% de estabilidade em uma partida Battle Royale. Apesar da diferença de desempenho, selo roda liso para os dois telefones. Um dos games mais recentes da nossa lista é o Diablo Immortal. Por conta do seu lançamento ter sido realizado há poucos meses, ele ainda tem alguns probleminhas de performance na maioria dos aparelhos. Porém, não é o caso aqui do Poco F4 GT. Se liga, esse carinha aqui conseguiu pegar um gabarito tranquilíssimo no jogo de matar demônios, com 60 frames de média a 100% de estabilidade, sem mistério. O Poco F4 normal mostrou que não tá para brincadeira também, e também atingiu 60 frames a 100% de estabilidade no Diablo. Selo roda liso para os dois telefones. Esse jogo podia passar dos 60 frames, né, editor? Não acho? Podia. É bem legal. A gente fez uma enquete no grupo do Roda Liso no Telegram e vocês escolheram o eFootball, ou PES, os mais íntimos, né, como game de futebol da nossa lista. Tem um link na descrição para você participar de nossos grupos. Entra lá no Telegram e também no WhatsApp. O jogo não é muito pesado, porém é importante que a gente abriu o leque de possibilidades dos testes e mostrar que de fato um smartphone é capaz de rodar qualquer coisa, né? O Poco F4 GT atingiu a pontuação perfeita de 60 frames a 100% de estabilidade nesse jogo do Brasil versus Argentina que você está vendo aí na tela. Infelizmente a pontuação da partida foi o que deixou a desejar, já que o Richarlison errou o gol no mínimo umas 4 vezes enquanto o Batata estava jogando. Selo roda liso no eFootball para o Poco F4 GT. O quinto game da nossa lista é o FIFA. E olha só, eu já adianto logo de cara que vai ter uma galera aí decepcionando bastante agora. O que acontece é que o Poco F4 GT, diferentemente de outros poucos que a gente testou, não atinge a marca de quadros elevados de 90 ou 120 frames. Aliás,
Ele marcou 59 frames médios com uma estabilidade de 100%, o que não é ruim. Porém, não foram os 90 frames que botou o Poco F4 numa frame rate magnífica, de 100% de estabilidade com 90 frames. Roda liso para o Poco F4 GT e roda competitivo para o Poco F4. Chegando agora no teste mais pesado da nossa lista, que é o Fortnite. Ele é pesadíssimo por natureza, né? Esse jogo sempre dá uns perrengues para rodar em 90% dos aparelhos que a gente testou por aqui. Sendo assim, o F4 GT marcou uma média de 61 frames com mínimas de 52, um resultado excelente para falar a verdade. O Poco F4 pegou uma média de 61 frames e com a mínima de 40. A principal diferença entre os dois aparelhos foi a estabilidade. O F4 GT proporcionou uma variação de quadros um tanto menor, apesar das eventuais travadas típicas do Fortnite. Selo roda liso para os dois celulares. O Genshin é um caso complicado aqui da nossa lista. Porque esse game ele não tem aí um histórico muito bom de desempenho com os aparelhos da Xiaomi e Poco. O Poco F4 GT, por exemplo, ele marcou somente 35 frames com estabilidade de 93%, o que não é ruim, mas poderia ser bem melhor, não é verdade? O Poco F4 também nos surpreendeu essa etapa com uma média de 39 frames a 81% de estabilidade. O resumo é que, se você está afim de jogar Genshin, evite esses dois aparelhos e vá atrás de alguma outra marca. Inclusive tem vídeo aqui no canal com a nossa lista dos melhores smartphones para você jogar a Genshinzeira. Só dá uma conferida, tem link aí na descrição também. Selo roda para os dois telefones. Não pegou roda disso. E o Mortal Kombat, como sempre, impressiona com as suas altas taxas de quadros, né? A competição aqui não é para analisar quem roda melhor, e sim para quem consegue esbanjar FPS. Já que os dois provavelmente atingem o máximo das suas frame rate de tela. O Poco F4 GT pegou suave 122 frames médios com 99% de estabilidade. Já o Poco F4 normal terminou um pouquinho atrás com 110 quadros, também a 100% de estabilidade. Selo roda competitivo para os dois, porém quem levou a melhor foi o F4 GT. E o PUBG? A gente teve um resultado decepcionante aqui. Por mais que a gente tenha utilizado os programinhas para liberar a taxa de quadros mais alta, o Poco F4 GT não permitiu que a gente saísse dos clássicos 40 frames a 98% de estabilidade. Uma pena. O F4 normal, por incrível que pareça, foi o aparelho que quebrou esse ciclo, atingindo com tudo no máximo sonhados 59 frames de média a 99% de estabilidade. Selo roda para o Poco F4 GT. E o último jogo da nossa lista é o Tower of Fantasy, aquele quase idêntico ao Genshin Impact. Brincadeiras à parte, é bem interessante testar o Tower of Fantasy porque ele é um dos jogos que libera altas taxas de quadro aqui pra gente testar, e é isso que a gente quer, não é mesmo? O Poco F4 GT pegou 73 frames de média, mas não se anime tanto assim, pois a estabilidade foi bem desagradável, marcando apenas 77%, com várias travadas aí durante a jogatina. Vai ter um selo roda competitivo para o Poco F4 GT no Tower Fantasy com tudo no máximo. E assim como na temporada anterior, a gente continuou jogando uma hora de Call of Duty no modo Battle Royale com os gráficos tudo no máximo para a gente saber quanta bateria é puxada durante essa partida e também a temperatura que esse aparelho atinge. E depois de uma hora de jogatina, o F4 aqueceu 13 graus na sua superfície e perdeu 16% de carga. O F4 GT é um aparelho bem equilibrado e não superaqueceu. Pelo menos é o que os resultados nos dizem, né? A sua bateria aguentou bastante o tranco e não evaporou todo de uma vez só durante a gameplay, como o que acontece em vários outros smartphones topo de linha. Isso é um ponto positivo para o Poco F4 GT. Sem dúvidas, esse carinha aqui, ó. Esse carinha aqui, sem dúvidas, é um dos melhores smartphones que já passaram aqui pelo nosso canal. É um aparelho da linha F da Poco justamente por ser um topo de linha com ótimo custo-benefício. É um desempenho absurdo por um preço de banana. Agora, não me parece um bom negócio quando a gente vai comprar ele aqui no Brasil por cerca de R$4.000. O Poco F4 GT é um ótimo smartphone para jogar games pesados, porém, em um universo em que o F4 normal existe, com suas atualizações e otimizações, esse carinha aqui não se faz tão necessário assim. Ainda assim, vai receber um selo roda liso. Entre os dois, a nossa dica é você comprar o Poco F4 normal. Esse foi o nosso primeiro vídeo da sexta temporada em 2023 com o Poco F4 GT. Se liga nos próximos vídeos que vai vir. A gente vai testar o Poco F4 GT nos emuladores e vai vir uma competição acirrada entre o Poco X4 GT e o Poco F4 GT. Então,
Te inscreve aí no canal e já deixa o like nesse vídeo aqui para que mais pessoas possam assistir o Poco F4 GT bonitão em ação aqui no nosso canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.